Os 7 Espíritos de Deus. Eu já vou para a 4ª mensagem da série, e hoje eu vou falar sobre o Espírito de conselho. Nós já falamos sobre o Espírito do Senhor, nós já falamos sobre o Espírito de sabedoria, nós já falamos sobre o Espírito de entendimento, e agora nós vamos falar sobre o Espírito de conselho. Isaías 11, verso 2, diz o seguinte, vamos ler todos juntos? Repousará sobre ele o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos de Deus. Repousará sobre ele quem? Jesus. Jesus é completo, amém, gente? Jesus tem tudo que você precisa, Jesus tem tudo que nos falta, Jesus tem tudo que você nem sabe que precisa, mas precisa. E o mais legal, Jesus tem tudo que você ainda vai precisar, amém? Então, esses 7 Espíritos não são 7 deuses, não são 7 anjos, não, são características, ok? São poderes ou manifestações do Espírito de Deus, que foi derramado sobre toda a terra. Agora eu quero que você entenda um pouco mais sobre isso. Toda capacidade de aconselhar ou mentorear alguém vem da parte de Deus, entenda isso. Toda a capacidade de aconselhar, ensinar ou mentorear alguém vem de Deus. Deixa-me te dizer algo, o problema das pessoas hoje não é velocidade. Está todo mundo indo rápido demais, namoram rápido, estudam rápido, como diz, andam rápido, fazem tudo rápido. O problema não é velocidade, o problema é propósito. Tem gente indo rápido demais para lugar nenhum. Deixe-me te fazer uma pergunta, para onde está indo a sua vida emocional? Para onde está indo a sua vida espiritual? A pergunta mais clássica do Evangelho, para onde está indo a sua alma? Para onde está indo o seu casamento? Sabe por quê? O ano é novo, amém? 2020, ano novo, uma nova década, mas os problemas são velhos, as lutas são velhas. O ano novo não tem poder de te dar uma nova vida, Jesus tem, amém? Por isso que, quando nós falamos do Espírito de conselho, é a parte de Deus que nos capacita, orientar e instruir pessoas que estão em situação de crise ou de dificuldade, seja financeira, emocional, espiritual, física, não importa. Jó, capítulo 12, verso 13, diz o seguinte: em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. Se você precisa de sabedoria, procure em Deus. Se você precisa de poder, procure em Deus. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Se você precisa de direção na sua vida, se você precisa de conselho na sua vida, você tem que parar de ficar assistindo esse monte de vídeo motivacional que não vai te levar a lugar nenhum, ficar postando esse monte de frase de efeito que nunca resolveu a vida de ninguém, e olhar para a fonte do conselho, a fonte da sabedoria e a fonte do poder. Sempre será o nosso Deus. Levante as suas mãos se você pode crer comigo e diz: eu creio. Diga: eu creio que a fonte da sabedoria, do poder e do conselho que eu necessito estão em Deus. Irmãos, durante anos, várias pessoas, empresas, casamentos, igrejas tiveram sucesso ou insucesso por causa do conselho que receberam. Eu estava conversando com um rapaz semana passada, e ele me disse que se envolveu em muita coisa errada, roubo, tudo que você puder imaginar, tráfico, mas sabe o que inseriu ele nesse contexto? Um conselho. Alguém disse para ele: vamos roubar, carga, porque dá dinheiro. Alguém disse: vende droga, porque você levanta um capital muito rápido. Por causa do conselho errado, você está desfrutando de momentos errados. Por causa de conselho errado, você está vivendo um momento errado emocionalmente falando. Por causa do conselho errado, você está se lascando e não está percebendo. Agora, por outro lado, muitos casamentos ressurgiram
Muitas igrejas se levantaram, muitas pessoas se ergueram, porque receberam o conselho certo. Deixa-me te dizer algo poderoso essa noite. Deus tem a direção e o conselho certo para você vencer ainda esse ano, amém, gente? Tem gente vivendo como se o ano já tivesse acabado. Irmãos, preste atenção, esse é o dia que o Senhor já fez. Deus não planejou um dia para você se dar mal. Deus planejou um dia para Ele te abençoar, para você crescer, para você prosperar. Quem está comigo aqui, dê um glória a Deus bem forte. Conselho tem a ver com direção. Vamos dizer, conselho tem a ver com direção. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem quer prosperar? Todo mundo vai levantar a mão. Se eu fizer uma pergunta, quem quer comprar uma casa? Quem quer ganhar almas? Quem quer crescer no ministério? Todo mundo vai falar eu. A pergunta não é quem quer, essa não é a pergunta certa. A pergunta é quem está pronto para isso. Quem está pronto para prosperar? Deus não me dá uma esposa, Deus não me dá um marido. A pergunta certa não é porque Ele não te dá. A pergunta é: você está pronto para isso? Você está pronto para administrar uma casa? Você está pronto para dar o próximo passo? Você está pronto para sair dessa situação mental, sabe, paralítica que você se encontra? Entenda, conselho tem a ver com direção. Até o GPS, se você vai pedir um Uber, por exemplo, ou se você vai usar o GPS, a primeira informação que ele te pede é onde você está. Se o GPS ou Uber ou qualquer outro aplicativo não souber onde você está, o carro não vem, ou o destino não chega. Quando você coloca a localização, não é assim? Você coloca a localização, na hora ele te mostra o destino, a distância entre você e o destino que você quer chegar. Com Deus é assim. Deus quer que você entenda, filho, filha, aonde você está emocionalmente, aonde você está financeiramente, e o principal, aonde você está espiritualmente. Pastor, eu vou na igreja quando dá e tal, quando não dá. Ok, você está espiritualmente perdido. Pastor, o dinheiro está sempre faltando. Mas a gente é pobre, brasileiro é pobre. Não. Você está financeiramente perdido. E a vida emocional ou sentimental? Namorava ali, namoro aqui, deu mole, eu estou chegando. Você está emocionalmente perdido ou perdida, deixe-me te dizer, você vem na igreja, não é para ouvir que Deus é bom e o diabo é mau. Você vem aqui para receber direção e partir para o seu destino. Amém, gente? Diga comigo, eu estou correndo para o meu destino. Entenda, algo tão precioso, com certeza, alguém, em alguma esfera, tem influenciado diretamente a sua vida, positiva ou negativamente. Essa influência está determinando as suas decisões. Alguém está te influenciando, ou a novela que você assiste, ou o pregador que você ouve, ou as coisas que você anda ouvindo, ou a pessoa do seu trabalho, ou o amante, ou o inimigo. Alguém está influenciando você. E é por isso que, após receber essa influência negativa, a pessoa chega e fala assim: não quero mais casar, acabou, quero ir embora. É porque, por causa de receber essa influência negativa, que você gasta mais do que devia. Por receber a influência negativa, que você entende que não precisa dizimar, ofertar, ir à igreja, ganhar alma, ler a Bíblia, nem orar. Se o conselho que você está recebendo não vem de Deus e não pode ser pautado pela Bíblia, rejeite o mais rápido possível. Vou repetir. Se a instrução que você está recebendo, se o conselho, a ideia que você está recebendo não vem de Deus, descarta, joga fora, abandona. Sabe por quê? O tempo está passando. Você não vai ter 30 anos para sempre. Esse ano mesmo eu já deixo de ter 30 anos, vou fazer 31. O brasileiro está tão perdido que a maioria das pessoas com 30 anos não sabe o que querem da vida, não sabe para onde vão, estão loucas, estão perdidos. Isso os de 30, imagina os de 18. Um pai de uma menina chegou perto de mim e falou: meu Deus do céu, minha menina não sabe nada do que ela quer da vida. Eu pensei que era um menino de 7 anos. 18, irmãos, 18 já vai preso. Sabe o que eu quero que você entenda? É algo tão precioso aqui, irmãos. Se o conselho
a influência que você vai receber não vem de Deus, e a Bíblia não pode respaldar, rejeita, não serve para você. Por quê, pastor? Diga comigo: tudo que vem de Deus me fará crescer e prosperar. Tudo que vem de Deus te fará crescer e prosperar, mas aquilo que não vem de Deus vai te trazer dor, desgastes e traumas terríveis. Preste atenção no que Provérbios capítulo 10 verso 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e o melhor, não traz consigo dores. Relacionamentos que te machucam. Irmãos, tem pessoas que já saíram do relacionamento, mas até hoje estão machucadas. Sabe por quê? Não vem de Deus. Tudo que não vem de Deus te traz trauma. Tudo que não vem de Deus te traz dor. Tudo que não vem de Deus te deixa perdido, te deixa louco, alucinado. Mas preste atenção: o que vem de Deus te prospera. O que vem de Deus te faz crescer. Decida sofrer apenas pela causa de Cristo. Quem está comigo aqui? E por aquilo que ele sofreria. Não continue sofrendo por escolhas que Deus nunca faria para a sua vida, nem escolhas que Deus nunca fez. Você está sofrendo porque você está escolhendo tudo que Deus não escolheu para você. Irmãos, Provérbios capítulo 11 verso 14 diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Deixa eu te explicar isso. A diferença entre conselho e opinião é que opinião é aquilo que você acha que sabe. Por isso que opinião você tem o tempo todo. Opinião vem de todos os lados. Conselho é aquilo que você realmente sabe. A Bíblia não fala de opinião, a Bíblia fala de conselho. Quem está entendendo isso? Havendo sábios conselhos, não sábias opiniões, mas sábios conselhos. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Preste atenção: não existe vida perfeita, não existe nada perfeito. Tudo que é perfeito é ficção, mas existe uma vida completa, existe uma vida feliz. Eu vivo uma vida completa, eu vivo uma vida feliz, mas é perfeita? Não. Quantas vezes eu converso com meu pai sobre as dificuldades, sobre as imperfeições, sobre os desafios? Nunca fiz e nem faria isso, de passar para vocês uma imagem de perfeição. Não, meu irmão, perfeição não existe. Mas preste atenção numa coisa: o que me mantém seguro são os sábios conselhos que eu tenho recebido. Primeiro de Deus, e depois do meu líder, da minha liderança, de quem pode me aconselhar. Mas como assim? Se você só ouve quem está mais derrotado que você não vai muito longe. Se você só ouve quem está mais infeliz que você não vai muito longe. Irmãos, eu passei o carnaval todo ouvindo e aprendendo de pessoas que sabem mais do que eu, que já chegaram aonde eu quero chegar. Ah, mas você devia estar no sítio descansando. Eu queria mesmo. O que acontece é que a minha posição hoje requer que eu esteja preparado para o que está para vir. Eu não tomo decisões baseadas no que eu penso, eu não tomo decisões baseadas no que eu acho, eu tomo decisões baseadas no conselho ou nos conselhos que eu recebo. Eu quero te dar conselhos essa noite, amém, gente? Nós estamos hoje na era do coaching, né? Já ouviram essa palavra? Claro, coaching, dos influenciadores digitais. Essa palavra coaching, ela vem do inglês e ela é usada ou traduzida para treinador ou preparador. Então, geralmente nos filmes você vê atrás da blusa de um técnico, está escrito coaching, ou seja, ele é treinador, ele é preparador. Eu não tenho nada contra coaches, ok? Eu não tenho nada contra a busca de conhecimento, não tem problema nenhum com isso. A grande questão é o seguinte: ter um título de coaching não é suficiente para eu sair por aí desenhando o futuro de qualquer um. Sabe por quê? Não ouça, grava isso, não ouça críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Vou repetir: não ouça críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Entenda, você pode ser especialista em qualquer área, em emoções, em casal, em ministério, em finanças, tudo bem. Os coaches, eu acredito, são instrumentos de Deus para mudar a perspectiva e a mentalidade de muita gente. Eu acredito nisso. Mas não coloque a sua esperança
no diploma, na carreira ou na fama de uma pessoa. Amém, gente? Você será instruído por um conselho, mas só será preenchido pela vontade de Deus na sua vida. Quem entendeu isso? Um conselho te instrui, Deus te completa. Tem muita gente boa com o conselho errado, tem muita gente ruim com a instrução errada ou com a instrução certa, não importa. A questão é que não coloque a sua fé, a sua capacidade, a sua dependência no título de uma pessoa. Agora fulano vai resolver minha vida. Não, não foi ele que morreu por você, não foi ele que te desenhou, foi o próprio Deus. Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não tem técnica contra Deus. Sabe qual que é a grande questão? Nós somos, de uma maneira geral, a geração instantânea. Nós pegamos o macarrão, colocamos no micro-ondas e pronto, acabou. Nós pegamos o sanduíche, colocamos no micro-ondas e pronto. Irmãos, a geração instantânea, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora. Mas entenda algo precioso aqui. As pessoas, elas querem chegar na igreja e ter um milagre urgente. Elas querem chegar na igreja e ter uma oração poderosa que vai fazer a coisa acontecer no minuto. Deixa-me te dizer, o processo é tão importante quanto o propósito. Amém? Deus chamou Abraão só depois de 25 anos que ele foi ser pai do menino que Deus prometeu. Deus chamou José do Egito, mas só depois de 17 anos aproximadamente é que ele foi assumir o que Deus tinha falado para ele. Nós temos que parar de ignorar o processo. O pastor Rick Wilkerson, ele disse algo fenomenal. Ele disse o seguinte: essa geração ama propósito, mas detesta o processo. Diga comigo: nada será maior do que aquilo que Deus desenhou para a minha vida. Diga mais uma vez: nada será maior do que aquilo que Deus desenhou para a minha vida. Diga mais uma vez: nada será maior do que aquilo que Deus desenhou para a minha vida. Jó, capítulo 18, verso 5. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Tudo que você está fazendo, se não estiver alicerçado na rocha, que é Jesus, é casa na areia, vai cair. Todo conselho, mas o cara é PhD nisso, não importa, se não for o plano de Deus para a sua vida, vai fracassar. Não se iluda. Coachings também erram, pastores também falham, pessoas experientes também desistem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, vão ao alto como águia, e o melhor, não serão abalados. Quem crê nisso comigo? Entenda isso. Se você continuar rejeitando os conselhos de quem tem mais instrução que você, apenas por soberba, você continuará a ser dominado. O espírito de conselho só opera pelo princípio da humildade. O que você está querendo dizer com isso? Se você não for humilde para aprender com quem sabe mais, você vai fracassar o tempo todo. Se você não ouve ninguém, se você não ouve o conselho de homens de Deus, mulheres de Deus, de pessoas que realmente buscam a Deus, você vai continuar fracassado. Eu não estou profetizando, eu estou te alertando. É isso que acontece. E a Bíblia nos fala. Eu vou te dar 4 conselhos aqui de sabedoria. Quem quer receber isso? Vamos lá. Número 1, Provérbios 16:5. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Provérbios 16:5. Não pode falar nada com a pessoa, não pode instruir. A pessoa é boa em tudo. Cuidado para você não ser vítima da síndrome do pato. Alguém já ouviu falar da síndrome do pato? A síndrome do pato é o seguinte: pensa num pato. Todo mundo já viu um pato, né? O pato, ele anda, não anda? Mas como é que ele anda?
todo esquisito. Ele anda, mas anda esquisito. Mas o pato também nada, não nada? Mas também nada, todo esquisito. E voa. O pato voa, mas também voa todo esquisito. O pato faz tudo e não faz nada bem. O problema do orgulhoso é esse. Ele acha que nada, ele acha que anda e acha que voa, mas não faz nada bem. Preste atenção. A soberba nunca vai te levar a lugar nenhum. A soberba nunca vai nos levar a lugar nenhum. Como nós cantamos aqui, que ele cresça e eu diminua, e que ele apareça. Amém, gente? Segundo conselho, Provérbios 21:2. Ainda que as pessoas se considerem incorretas, o Senhor examina o coração de cada um. Aos olhos de todo homem, o seu caminho é reto. Na sua opinião você é bom. Na sua opinião você é o melhor. Na sua opinião você sabe de tudo. Mas sabe quem te conhece bem? Aquele que examina o coração de cada um é o Senhor. Terceiro conselho, Provérbios 21:5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, qual que é o resultado? Prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Eu já tomei um cano, meu pai sabe disso, de R$2.500, por querer enriquecer rápido. Não era crime que eu estava cometendo, não, mas eu acreditei na conversa de um amigo nada, mas de um cara que eu conhecia. Investe aqui. E eu investi meu dinheiro. Em um mês eu perdi tudo. Sabe por quê? Essa ideia de que existe enriquecimento rápido e depressa é mentira. Sai fora. Mas fulano conseguiu. Bom para ele. Você não, como diria sua mãe, você não é todo mundo. Já ouviram isso? Mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Quarto conselho, Provérbios 10:19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Para de responder aquilo que ninguém te perguntou. Para de falar mais do que as pessoas precisam saber. Mas eu tenho coragem de falar o que ninguém tem. Ok, a sua coragem é maior que a sua sabedoria. Você é até corajoso, mas não é inteligente nem um pouco. Irmãos, a maioria das pessoas dá respostas apenas porque acham que sabe o que estão falando. E o povo, para saber de tudo, é o brasileiro. Eu tenho um amigo meu, eu evangelizei esse ano passado, no início do ano passado. Ele é alemão, mora em Frankfurt. E todo assunto que a gente conversava e ele não sabia, ele não se metia. Ele falava o seguinte: olha, eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, então eu não vou opinar. Eu perguntei sobre o que ele pensava sobre a política do Trump, presidente dos Estados Unidos. Sabe o que ele disse? Brian, eu não tenho conhecimento sobre a política do Trump. Eu sei que ele é o presidente, mas eu não analisei como ele se comporta e como ele age, então eu não posso opinar. Se eu pergunto isso para um brasileiro, ele ia me dar aula. Esse é o nosso problema, irmãos, falar demais daquilo que a gente não sabe. Olha o que o Provérbios está dizendo. Sabe quem escreveu esse versículo aqui? O cara mais rico da história, Salomão. Quem fala demais acaba pecando. Eu já pequei por falar demais. No altar, fora do altar, eu já pequei por falar demais, mesmo tendo razão às vezes. Você fala a coisa certa na hora errada. Quem é prudente fica como? De boca fechada. Então eu não vou nunca me expor, eu não vou nunca opinar. Não é isso que a Bíblia está dizendo, porque na hora certa, Provérbios também diz que a palavra dita na hora certa traz cura. Amém, gente? Abra sua boca na hora certa, fala as coisas na hora certa. Uma pessoa com espírito de conselho usa as respostas como uma solução imediata para o problema e não para criar um novo problema. Entendeu por que o espírito de conselho é tão poderoso e importante? Porque ele te fala o seguinte: olha, agora é o momento da sua sugestão, agora é o momento, fica calado. É uma frase tão comum, tão conhecida, que diz o seguinte: é melhor que você se passe por imbecil com a boca fechada do que abra a sua boca e acabe com a dúvida. Preste atenção nisso. Isaías 9, verso 6. Vamos ler?
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem é esse? Jesus. Quem é esse? Jesus. E o principado, ou seja, o governo, estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, depois Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pode aplaudir ele, porque ele merece. Aplauda mesmo, aplauda mesmo. É tão interessante que, se ele fosse só maravilhoso, já estava bom. Se ele fosse só Pai da Eternidade, já estava ótimo. Mas ele é isso tudo e mais um pouco. E uma das coisas que Jesus é: conselheiro. Sabe por quê? Porque ninguém conquista nada sem a direção certa. Ninguém avança sem a direção certa. Diga comigo: eu tenho um conselheiro eterno. Por que você está tão perdido, irmão? Por que você está tão louco? Por que as coisas estão tão bagunçadas assim? É porque você não está usufruindo, ou ouvindo, ou seguindo os conselhos do seu conselheiro. Eu vou falar aqui e concluir sobre 4 tipos de conselho que irão mudar sua vida para sempre. Amém? Em Atos 20 e 27, o apóstolo Paulo, ele foi bem enfático no que diz respeito a esse assunto. Olha o que ele escreveu: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo está dizendo: igreja, eu nunca deixei de transmitir para vocês, de ensinar sobre o conselho de Deus, todo o conselho de Deus. O primeiro conselho que você precisa aprender essa noite: conselhos que te fazem prosperar. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia fala sobre José do Egito. Eu não vou falar sobre toda a história dele na íntegra, apenas o que nos é interessante hoje. José estava escravo no Egito. Ele passou por muita coisa difícil. Ele era hebreu, mas estava preso no Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Num dado momento, Faraó, maior rei do mundo naquela época, teve um sonho. Nesse sonho, ele sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Ele também sonhou com 7 espigas fartas e 7 espigas murchas. Resumindo, nesse sonho, as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, e as 7 espigas murchas devoravam as 7 espigas fartas. Ele não entendeu. Ele chamou os sábios, ele chamou toda a sua equipe, e ninguém pôde falar nada sobre esse sonho. Até que alguém chegou em José. José tinha o espírito de conselho. José tinha o espírito de conhecimento. José tinha o poder de Deus para trazer revelação àquilo que é difícil. Quando José chegou lá, ele contou para José o sonho. Diferente de Daniel, porque Daniel nem soube do sonho. Deus revelou para Daniel até o sonho. Mas para José, Deus permitiu que Faraó contasse o sonho. Se ele não contasse também, Deus tinha poder para revelar. José interpretou o sonho da seguinte forma: Faraó, eu vou traduzir aqui com minhas palavras. Eu preciso te dar um conselho que vai te fazer prosperar. Ele explicou que aquele sonho era referente a um período de fome que viria sobre o Egito e aquela região. Para que ele sobrevivesse àquele período de fome, o espírito de conselho se apossou de José, e José então desenhou um sistema de economia, um sistema financeiro, de distribuição de alimentos e de economia para aquela nação. José falou: olha, nós vamos começar a estocar os grãos. Eu não vou detalhar tudo aqui por conta do tempo, mas ele disse: nós vamos estocar os alimentos, nós vamos vender com um preço justo, para que as nações também não morram à nossa volta, porque se começa a fome a afetar as nações ao redor, todo mundo ia correr para o Egito. A questão de oferta e demanda não ia dar muito certo, eles iam quebrar o Egito. É por isso que
os países estão preocupados com os refugiados, porque todo mundo merece e precisa de refúgio. Ninguém foge da sua nação porque quer, mas existe um problema nisso, que se toda a Síria, ou se todos os árabes correrem para os países da Europa, os países da Europa quebram. Se todo mundo sair da Venezuela e vir para o Brasil quebra, porque não comporta. Mas Deus deu, olha, o espírito de conselho, junto com o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento, desenhou um novo sistema de economia para um país. José salvou o Egito, José salvou Israel, e José salvou todas as nações ali em volta. Sabe por quê? Chegou a hora de você parar de ouvir besteira e começar a ouvir conselhos que te façam prosperar. Quem entendeu isso? José apenas teve resposta para aquela crise porque o espírito de conselho estava sobre ele. Tem gente que nunca sabe como fazer, tem gente que nunca sabe o que fazer, tem gente que nunca sabe para onde ir. Você precisa de conselhos de finanças. Para de gastar seu dinheiro à toa. Você precisa de conselhos que te fazem prosperar. Dizime e oferta na casa do Senhor. Você precisa de conselhos que vão te fazer parar de comprar aquilo que não vale a pena. Quantas pessoas eu já pude livrar? A pessoa ligava para mim: vou comprar esse carro, vamos lá olhar comigo. Quando eu olhava o carro, eu falava: não compra não, não compra, é fria. Irmãos, diga comigo, os conselhos de Deus têm sempre um respaldo espiritual. Por causa desse conselho poderoso, José foi promovido a governador do Egito. Ele não apenas salvou o Egito, mas também Israel e as nações em volta de sucumbirem com a fome. Entenda, Provérbios 24:6: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Ninguém vai para a guerra sem conhecer o inimigo. Ninguém vai para a guerra sem saber contra quem está lutando. José sabia que aquela fome iria arrasar com aquele país. Deus quer te dar conselhos para que você vença em 2020. Quem está entendendo isso, irmãos? Sabe o que me preocupa hoje como pastor? A disposição das pessoas em aprender. Porque a novela é legal, o Big Brother passa rápido, você nem vê. Mas a pregação, é muito difícil. É difícil de entender. Segundo conselho, conselhos que te permitem viver com qualidade. A Bíblia diz em Êxodo 18:13 que o sogro de Moisés foi visitá-lo. Moisés já tinha passado o Mar Vermelho, Deus já tinha feito muita coisa boa. Mas quando o sogro de Moisés olhou para ele estava atendendo as pessoas de manhã até a noite, sozinho. Milhões de pessoas esperando para se aconselhar com Moisés. Você precisa de conselhos que vão te dar qualidade de vida. Amém, gente? Talvez você está morrendo, se desgastando com Moisés. Sabe por quê? Deus usava Moisés. Moisés era ungido do Senhor. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Deus fez grandes coisas através de Moisés. Mas se Moisés continuasse naquele ritmo, ele não ia ter vida para desfrutar o que Deus tinha lá na frente. Entenda, o sogro de Moisés viu que Moisés, mesmo sendo um homem de Deus, não iria viver muito tempo naquele ritmo. O povo queria que Moisés desse tudo. Infelizmente, os líderes, pastores são vítimas disso. O povo quer tudo, oração e tal, e tudo. Preste atenção numa coisa: Moisés era um ser humano, Moisés era um líder, Moisés era um homem comum. Olha o que o sogro dele diz para ele no versículo 17: o que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. Ou seja, você vai se cansar e cansar os outros. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Aí ele recebeu o conselho que traz qualidade de vida. Olha o conselho poderoso. No entanto, versículo 21, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiam o suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Sabe o que é isso? O sogro de Moisés ensinou ele uma lição poderosa: nunca trabalhe acima da sua capacidade. Quem entendeu? Seja organizado e desenvolva um padrão de administração que funcione. Organize suas finanças, irmãos. Organize o seu tempo. Para com essa conversa fiada de que eu não tenho tempo. Não, você não dá prioridade.
Quando a pessoa diz para mim assim, nossa, eu esqueci, automaticamente eu entendo, não, você não deu prioridade, porque você não esqueceu de comer, você não esqueceu de tomar banho, é prioridade. Não adianta ter um bom conselho e não ouvi-lo, não adianta uma boa pregação e você não ouvir. No versículo 23 ao 24, se você seguir este conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões, e todo este povo voltará para casa em paz. Vamos ler junto 24? Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. O que adianta você ouvir uma frase bonita e não praticar? O que adianta você ouvir uma palavra poderosa e não praticar? Número 3, conselhos que te fazem fracassar. Entenda, você vai sair daqui desse culto. Tem gente que, se falar em línguas, se todo mundo cair, aí fala, Deus esteve ali. Mas se Deus instruir, fala, eu não senti muita presença de Deus. Deus está apenas no temor, ou Deus também está no conselho? Deus está apenas na sabedoria, ou Ele também está no conhecimento? 1 Reis fala sobre Roboão, filho de Salomão. Ele se aconselhou com os anciãos, pessoas mais velhas, e elas instruíram ele no que devia fazer. Ele não gostou muito, ele chegou, chamou sua galera, os meninos que cresceram com ele, os meninos da idade dele. Olha o que o pessoal falou com ele, versículo 8: porém ele deixou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Se você quer realmente, ouça quem já passou por aquilo que você já passou. Na minha célula com os adolescentes eu falo sobre isso. Eu já tive a sua idade, eu sei o que você está passando. Sabe qual que é o desespero do pastor? Sabe qual que é o meu desespero? Não é pregar até te cansar, não, mas pregar até que você entenda o que Deus tem para a sua vida de uma vez por todas. Tem gente que ouve a pregação, não presta atenção em nada, como diz, só escuta, quem dera se eu ouvisse, e depois vem pedir oração justamente por aquilo que eu preguei. Se você praticar o que eu preguei, você não precisa nem de oração. Eu não disse que você não precisa orar por causa dessa decisão. Os meninos falaram com ele, chega lá, só dobra o imposto, fala que se seu pai foi duro, você vai ser mais duro ainda. Chegou e falou com o povo, se meu pai for ruim, se meu pai foi ruim, eu vou ser pior. O povo não gostou, por causa desse conselho errado. Israel foi dividido, uma nação foi dividida. Conselhos errados provocam divisão. Número 4, você precisa de conselhos que te livram de ciladas. Quem recebe isso aí? Ninguém aqui está isento de nada. Em 1 Samuel capítulo 23, verso 4, a Bíblia diz assim, olha, então Davi tornou a consultar ao Senhor. Mas eu já orei, eu preciso orar de novo? Se você está na dúvida, ore. Se você não tem a direção, ore. Se você não tem um conselho, ore. E o Senhor lhe respondeu, diga comigo, o Senhor sempre responde. Ele pode não responder o que você queria ouvir, mas Ele responde. E disse, levanta-te, desce a Keila é uma cidade, porque te dou os filisteus na tua mão. Antes de Davi tomar uma decisão, ele recebeu um conselho. Toda decisão que não se baseia num conselho, corre um sério risco de fracassar. Aí no versículo seguinte, então Davi partiu, versículo 5, do capítulo 23 de 1 Samuel. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Davi lutou para defender um povo que ele nem conhecia direito, mas Deus deu vitória. Amém, gente? O conselho de Deus vai te fazer ter vitória. Mas é aqui que eu concluo essa mensagem, porque no versículo seguinte, Saul ficou sabendo que Davi estava por ali, e ele queria matar Davi. Olha que impressionante, Davi tinha lutado e vencido, foi isso ou não foi? Davi tinha feito um estrago com os filisteus. Automaticamente a gente pensaria o seguinte, se já deu certo na primeira, vai dar na segunda. Mas Davi não era como eu e você. Davi consultava o Senhor sobre toda e qualquer decisão. E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Preste atenção, Davi está dizendo,
Eu defendi esse pessoal aqui, e agora eu estou ouvindo dizer que Saul está vindo me buscar. Não é certo que se você defendeu a pessoa, ela te defenda também? Imagina se Davi segue o instinto e não o conselho. Sabe o que Deus falou com ele? Ah, Senhor, Deus de Israel, me faz saber. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim os meus homens, na mão de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Deus falou, Davi, na primeira vez a situação era uma, agora é outra. Não desce, não guerreia, não luta para proteger esse povo mais. Se Davi não segue o conselho de Deus, dessa vez ele teria fracassado. Os filisteus tinham apanhado tanto que agora eles viriam com tudo, força máxima. Por causa desse conselho, Davi se livrou da morte e de uma grande cilada.